você depara com algo na sua vida que não está funcionando, você perde a vitalidade e a paz de espírito. Parte de você se fecha dentro de você, e o desconhecimento associado à falta de entendimento faz com que nos acostumemos e torne a necessidade de lidar com essas situações uma prioridade muito baixa. Nós preferimos sofrer do que reservar um tempo para aprender e entender por que certas coisas estão acontecendo. Com o passar do tempo, essas situações vão se acumulando. A vida se torna triste e desagradável e não sabemos sequer o porquê. Ao mesmo tempo, essas condições sabotam as nossas vidas e nos mantêm presos em um mundo de incertezas e indecisões. Passamos a ser guiados pelas circunstâncias. Mas agora é hora de você aprender como encontrar e remover essas condições de incapacidade. É hora de acabar com o seu sofrimento e se encarregar da sua vida. É hora de ter a melhor vida possível. E o primeiro passo para limpar a sua vida e identificar os itens que precisam ser manuseados é entender que os triângulos cabalísticos podem lhe orientar e o que eles têm a lhe dizer. Eu sou o Garcia, sou consultor em autodesenvolvimento através da numerologia e hoje eu vou ensinar você como entender e para que servem os 4 triângulos cabalísticos. O triângulo da vida, pessoal, social e de destino. Não saia daí que eu volto já. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Esse é um programa excepcional, mas com certeza falaremos sobre o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, através da numerologia. A verdade é que esses dias uma pessoa me procurou com dúvidas a respeito dos triângulos cabalísticos e me questionou por que só se fala no triângulo da vida especificamente e não se fala nos outros 3 triângulos, o pessoal, o social e o de destino. E ela me questionou também por que esse assunto da numerologia é tão escondido e se eu sabia qual era o segredo. Gerou mais dúvida nessa moça, segundo ela me passou, é que não sei dizer como alguém havia dito a ela que o importante são os triângulos da vida e que os outros triângulos não havia necessidade de se entender, porque seria informação demais, por formarem mais sequências que erroneamente se consideram negativas e mais arcanos que também erroneamente são considerados negativos. E que por isso não havia necessidade de se entender os triângulos de destino pessoal e social. Eu não sei com quem nem onde ela obteve essa orientação, mas independentemente disso, é uma informação totalmente equivocada. Tudo que se obtém de forma correta na numerologia é informação útil e importante. Então, antes de continuarmos, não existe nada obtido nos cálculos numerológicos e nas suas interpretações que seja mais ou menos relevante ou inútil. Se fosse inútil, nós não perderíamos tempo calculando. Também não há nenhuma vibração que seja mais importante do que a outra. Todas as vibrações que são obtidas nos cálculos numerológicos, os seus elementos, como é o caso das matrizes ou triângulos, como são mais popularmente chamados, têm uma importância, já que tudo interage entre si. O que se deve entender é que há coisas que podem não ser relevantes em um determinado período da sua vida, mas com certeza serão muito importantes em outros. E a realidade é que, por sua complexidade, as matrizes ou triângulos são muito pouco exploradas e também muito pouco estudadas. Então são raras as pessoas que realmente entendem o seu funcionamento e, obviamente, não se encontra esse conhecimento disponível tão fácil, principalmente na internet. E é por isso que todos só falam do triângulo da vida, porque é a única coisa que foi mais divulgada, mas mesmo assim de uma forma errada, porque na verdade todos vêm repetindo o mesmo conceito equivocado conforme aprenderam. Então, a realidade é que nada está sendo escondido e também não existe nenhum segredo por trás dessa omissão de informação. Isso vem acontecendo na realidade exatamente porque, como eu acabei de falar, pelo desconhecimento das pessoas. A numerologia é muito vasta e vai muito além dessa degustação, vamos dizer assim, que se vê sendo repetida insistentemente nos canais de numerologia do YouTube e nas redes sociais. Mas, infelizmente, também esse deguste é o que se vende por aí como mapa numerológico, ou disfarçado aí de mudança de assinatura, né? Quando ela me falou, eu mesmo comecei a procurar na internet para ver o que se encontrava a respeito das matrizes. E eu confesso que eu tentei usar várias palavras de busca, eu procurei por triângulos da vida, triângulo cabalístico, pirâmide invertida e várias outras frases aí, palavras que podiam associar a esse assunto. E eu confesso que eu fiquei impressionado com o resultado que eu encontrei, mais precisamente com a falta de conteúdo, né? Aquilo que eu não encontrei. Tudo que eu encontrei foi a mesma coisa, repetida de várias maneiras diferentes em todos os canais e sites, né? Tudo muito vago e tudo muito cheio de, na verdade, um texto decorado.
Então, vendo essa deficiência, e como eu procuro fazer programas e vídeos com conteúdo que realmente levam ao conhecimento e esclarecimento que as pessoas procuram, eu decidi fazer esse vídeo hoje. Aliás, o que eu vou falar aqui e abordar nesse programa é a mesma parte é abordada no meu curso de numerologia, no módulo onde se aborda os triângulos cabalísticos. E acredito que, pelo que eu pesquisei, que eu vou ser a primeira pessoa, inclusive, a falar abertamente sobre os 4 triângulos cabalísticos. Uma coisa que eu quero esclarecer antes de nós iniciarmos é que não são apenas 4 triângulos. Existem outras matrizes, além das conhecidas como o triângulo da vida, destino pessoal e social. E é óbvio que eu não vou abordar todos aqui, porque é um tema muito extenso, e nem teria como se abordar em um único vídeo. Então entenda que eu não estou escondendo nada, nem guardando segredo. A ideia aqui é esclarecer sobre os 4 triângulos, que são os mais conhecidos e sobre os quais me foi pedido a orientação por uma de nossos seguidores. E dessa forma, como ela, eu acredito que essa deve ser uma dúvida de muitas outras pessoas também. Então, basicamente, os triângulos cabalísticos ou pirâmides invertidas, né, como são popularmente chamados, são matrizes matemáticas que formam um sistema que nos permite estudar cada letra que compõe um nome em equivalência com o número e permite entender como poderá ser o decorrer da vida da pessoa. E através dos triângulos cabalísticos nós podemos conhecer e trabalhar os arcanos, que quando abordados de forma correta, são potências formadas pelas letras que compõem o nome que está sendo analisado. E a composição de códigos numéricos combinadas entre si formam os chamados arcanos, que se caracterizam pela particularidade e o momento histórico da pessoa e que pode revelar tudo que está contido nesse nome. A ordem como as letras que compõem o nome se desenvolve mostra como a vida da pessoa tende a fluir se ela não tomar o controle e traz orientações específicas para cada período no qual cada arcano vai predominar individualmente. E uma vez que você conhece e entende esse padrão de vibração, você pode obter informações e orientações que permitem conhecer certas tendências e, da mesma maneira, permite entender também eventos já ocorridos até o momento em que está sendo feita a análise, bem como os eventos que podem vir a se apresentar. Preste atenção nisso. Poderão se apresentar. Então, nada está determinado. E, como não estão determinados, podem ser modificados no decorrer da vida da pessoa, conforme a sua vontade e disciplina. Então, tudo depende da maneira que a pessoa conduz e conduzirá a sua vida. Eu repito que nada é negativo, muito pelo contrário. Uma vez que se toma conhecimento de uma determinada propensão, é possível modificar o resultado. Lembre-se que a própria física nos prova que uma partícula ela pode estar em todos os lugares possíveis e ela só vai se manifestar a partir do momento que é observada e ela vai estar exatamente onde foi observada. Tá? Em termos fáceis de entender, isso significa que quando analisamos os triângulos cabalísticos, nós devemos ter cuidado, atenção e principalmente critério, certo? Eu repito que nada é bom ou ruim na numerologia. E para se entender um evento corretamente, nós precisamos analisar os 4 triângulos básicos em conjunto e não um isoladamente. Né? Para que um evento seja considerado possível, ele deve basicamente ser apontado por 3 características negativas e pelo menos em 2 dos 4 triângulos, tá? Relativos à pessoa. Por isso, é muito importante saber que todos os números ou vibrações apresentam características positivas e negativas, e que, em geral, consideramos que todo ser humano tem por instinto básico evoluir. E assim, procuramos ver, primeiramente, claro, cada vibração pelo seu lado positivo, já que isso seria a tendência natural. Então, em um primeiro momento, nós devemos sempre encarar as vibrações pelo seu lado positivo, porque essa é a natureza fundamental do ser humano, pelo que nós entendemos. Mas não há uma regra específica, cada caso deve ser analisado especificamente conforme as características numéricas da pessoa. Se o arcano não apresenta uma orientação positiva naquela situação específica, isso também não significa que ele seja negativo, mas sim que ele dá uma orientação, né? Ele está trazendo um alerta. Então pense da seguinte forma, você vai no shopping e você vê extintores, sprinklers, mangueiras de incêndio, iluminação de emergência, placa sinalizando rota de fuga, tudo destacado em vermelho, justamente para chamar a sua atenção. Isso não significa que o shopping vai pegar fogo, mas apenas alerta para a possibilidade e mostra a você como se proteger caso ocorra. Tá? Outro exemplo mais fácil de entender
é quando você vai ao posto de gasolina para abastecer seu carro. Se você reparar, nos postos hoje há uma placa dizendo que é proibido o uso do telefone celular, proibido fumar, etc. Isso também não quer dizer que o posto de gasolina vai explodir se você usar o celular, mas há uma possibilidade, mesmo que muito remota, de acontecer se além de você usar o celular, outros fatores que permitem esse evento se alinhem, né? Então, tendo esse alerta, você simplesmente não usa o celular no posto de gasolina quando estiver abastecendo o seu carro. Então, a placa não marca um evento negativo. A placa não é negativa, ela alerta sobre possibilidades desfavoráveis possíveis de ocorrer e que poderão lhe trazer algum prejuízo se você ignorar esse alerta. Entendido? Então, é bem simples e fácil. Nenhum arcano é negativo quando ele aparece nos triângulos. Mesmo que ele aponte para uma tendência negativa, ele ainda é positivo. Entendendo isso, então, vamos falar agora dos 4 triângulos conforme foi solicitado. O mais conhecido é a matriz principal, chamada de triângulo da vida. Por que ela é a principal? Né? Porque sendo formada por todas as letras que compõem o nome de nascimento, ela é o resultado de todos os arcanos e números que em algum momento atuou, estão atuando e que irão atuar na vida da pessoa. Então, a matriz, principalmente a principal, né, é o triângulo da vida, como é mais conhecida, apresenta o cenário geral das possibilidades previstas para aquela pessoa individualmente. Previstas, mas não únicas, né? Outras oportunidades e possibilidades podem ser criadas a qualquer momento, conforme o uso que se faz das informações básicas que constam na matriz. Identificada a matriz principal, ou triângulo, todas as outras vão derivar dela e orientam sobre aspectos e setores específicos na vida da pessoa. Então, imagine que você está viajando com o seu carro, todo o conjunto, estrada, carro e você formam um elemento que determina um panorama geral, que é a viagem, certo? Esse seria o triângulo da vida, ou a matriz principal. Como a viagem vai se transcorrer, o tempo que a viagem vai levar, obstáculos que podem se apresentar, etc., são divididos em previsíveis, possíveis e inesperados. Previsíveis são obras na estrada que você não tem conhecimento, que você já tem, aliás, conhecimento, tem que parar para abastecer, congestionamento devido ao excesso de tráfego, por você já saber que está viajando em um horário de pico, parada para almoçar e jantar, para descanso e outros eventos desse tipo. Tá? Possíveis são eventos que, em geral, causados por negligência, falta de atenção, algum detalhe ou principalmente pelo desconhecimento, o excesso de confiança, né? E também pela falta de informação. E são eventos como quebra do veículo por falta de manutenção, acidente por abuso de velocidade, lentidão do desenvolvimento da viagem pelo cansaço e pela fadiga e qualquer outro fator que possa prejudicar a sua viagem se você desconsiderar alguma necessidade ou os seus limites, né? Negligência. E os imprevisíveis são eventos que nós não temos como controlar e nem como prever, como neblina temporal, congestionamento causado por um acidente, um pneu furado e outros eventos que não há como se ter um controle antecipado. Então, temos as condições gerais e possibilidades. Acontece que uma viagem não é estática, ela se desenvolve e cada arcano mostra como ela pode se desenvolver naturalmente em cada trecho da estrada, a cada 5 ou 10 quilômetros, que seria o tempo de atuação dos arcanos, por exemplo. E isso traz orientações sobre as condições do conjunto nesse trecho, né? Estrada, motorista e veículo com relação ao evento todo que é a viagem, sua vida. Agora temos o cenário geral, mas o desenvolvimento da viagem vai dependendo de cada um desses elementos e da forma como o conjunto se compõe, né? Em cada um desses elementos individualmente, estrada, motorista e veículo. Seria o que então? O triângulo da vida, pessoal, social e de destino. Então, o triângulo pessoal mostra os possíveis comportamentos do condutor em cada trecho da estrada. Ele mostra as atitudes íntimas da pessoa individualmente diante do quadro geral apresentado na matriz principal, a viagem, né, que usamos no exemplo, que seria a sua vida, em cada período dela. Já o triângulo social, ele vai refletir a interação que o condutor do veículo, você, pode ter em cada trecho da viagem, sua vida. A forma como o condutor se comporta com relação à viagem, no geral, ao veículo, e como ele é influenciado por ambos, né? Como o condutor pode reagir a determinadas situações a cada 5 ou 7 quilômetros de estrada, considerando o período que eu usei no exemplo
anterior, né? Ou em cada trecho. Então é como você se relaciona com as pessoas, com a sua vida e como eles podem lhe influenciar em cada fase dela. O triângulo de destino está relacionado ao caminho, então ele mostra as condições da estrada que você está percorrendo a cada 5 ou 7 quilômetros, né? Período de atuação do arcano. Então vamos dizer que uma viagem de 300 quilômetros, você esteja agora no quilômetro 52. E você veja na previsão do tempo arcano, tá? Que há a possibilidade de ter neblina naquele trecho. Então, você para o carro, verifica os faróis, limpa o para-brisa, verifica se tem água no reservatório do limpador e você volta a conduzir mais atento e mais devagar para não sofrer nenhum imprevisto ou contratempo. Isso pode fazer com que esse trecho da viagem seja mais lento, mas você sabe que tendo a atitude correta e tomando decisões acertadas e condizentes com a condição, você vai passar por esse trecho tranquilamente, tá? Em compensação, antes disso, você já ouviu no rádio, na previsão do trânsito, que do quilômetro 57 ao 62 a pista vai estar livre e é praticamente uma reta, né? E que nesse trecho você então vai poder aproveitar ao máximo esse percurso da viagem e que será um trecho prazeroso, onde você inclusive vai poder ser recompensado pelo cuidado e pelo trabalho bem feito que fez no trecho anterior e que pode ser um período de muito favorecimento na sua viagem. E sabendo também que do quilômetro 62 ao 67 não haverá postos de gasolina. Então você aproveita esse trecho mais favorável da viagem para abastecer o seu carro no quilômetro 61 ou até o quilômetro 61, né? De modo a se manter durante outro trecho, né? Se abastecer com o que você acha necessário para tocar esse próximo trecho da viagem tranquilamente. E durante esse trecho, que poderia ser menos afortunado, né? Vamos dizer assim, você simplesmente poupa o carro, abusa menos, controla um pouco seus comprimentos e você passa por ele com tranquilidade, sem nenhum problema ou prejuízo. Então é dessa forma que se analisa os 4 triângulos e todos os demais. É assim que eles interagem entre si e é assim que tem que se entender, tá? Não se analisa um triângulo isoladamente. Então, se por exemplo no triângulo principal você tiver um arcano 31, no pessoal em um 15, ou em social de influência, né? Do meio em um 27 e no caminho de vida num arcano 85, você sabe que para que sua vida se desenvolva da melhor maneira possível, né? E para que você seja capaz de tirar o melhor proveito desse período, você deve se esforçar para disciplinar os seus impulsos. Com isso, administrar corretamente os seus recursos para garantir uma segurança e estabilidade nos próximos períodos. Independentemente de qual arcano vai estar vigente no próximo período, você sabe que já fez a cama, mas que você ainda não pode deitar nela, né? Não é hora de ficar deitado, porque você deve pensar em solidificar suas bases, porque é assim que você vai garantir a satisfação das suas necessidades básicas para o seu futuro. Então, tudo que você precisa saber lidar corretamente é entender como tratar com os obstáculos, né? Manter tudo sob controle. E que tudo então dependerá apenas da sua vontade, firmeza e perseverança. Se você fizer isso, seus esforços com certeza vão ser recompensados. O triângulo principal mostra que tudo dependerá basicamente de você nesse período, tá? Então, vamos ver o que o triângulo pessoal orienta para que você tire todo o proveito desse benefício que está sendo oferecido no triângulo da vida. Aí você vê o tão terrível, nefasto, negativo arcano 15 no seu triângulo pessoal e já pensa, agora fodeu, né? É claro que não. O arcano 15 está mostrando que você vai estar mais apegado aos prazeres da vida, aos vícios. Você, o motorista, está sendo levado e guiado pelas paixões desenfreadas. No panorama geral da viagem está perfeito, né? Como mostra o arcano 31, o triângulo principal, o triângulo da vida. Pelas características dele, tudo está bem. A estrada está perfeita, o veículo está ótimo, mas ele alerta que para continuar assim, tudo vai depender de você, o condutor. E só quem pode estragar tudo, né? Ou fazer com que fique melhor, são as atitudes e decisões do condutor, que é você. E você agora sabe quais são as suas tendências, então você vai ficar mais atento, você vai evitar se deixar levar pelas paixões, pelas emoções, né? Você vai pensar mais antes de tomar a decisão, para não ser levado pela empolgação e acabar fazendo besteira, tá? O arcano 15 mostra também a suscetibilidade a algum tipo de acidente. Então, o condutor que é esperto e já está orientado não vai beber antes de dirigir o veículo.
A estrada é boa, mas se você for negligente, a estrada não conduz o carro. Então, se o limite de velocidade é 100, você anda a 100. Você respeita os limites e os seus limites. Não é porque você é um feliz proprietário de uma Ferrari que simplesmente vai andar 320 km por hora com ela porque a estrada é boa e o carro é bom. Mas o motorista, que é você, é influenciado também pelo meio, pelas pessoas, e pode cometer erros e tomar alguma decisão impensada. Como você está em uma fase privilegiada da sua vida, né? Fora estar num trecho perfeito de estrada, que convida você a correr e aproveitar cada cavalo existente debaixo do capô da sua Ferrari, tá? Você ainda tem uma supermodelo sentada no banco do passageiro. Ou, né, se você for mulher, você tem aquele galã de Hollywood. Mas antes de se empolgar, vamos ver o que o Arcano 27 nos orienta, porque é ele que vai nos dizer como você está sendo afetado pelo meio e pelas pessoas. Então repare que o Arcano 27 em si é o Arcano do inesperado, tá? Ele é negativo? Então, é claro que não. Mas aqui vai um alerta, né, junto com o 31 que aparece no Triângulo da Vida, que diz que todo o resultado dependerá apenas de você nesse período. O 15 no Triângulo Pessoal diz que você está mais empolgado e sendo conduzido mais pelos prazeres, pelas paixões do que pela racionalidade. E aí o 27 é o arcano do inesperado. Inesperado pode ser bom ou ruim, nós não sabemos. Mas já concluímos só com isso que você deve, então, prestar mais estar mais atento antes de fazer as coisas, né? Você deve prestar mais atenção, não só a situações, mas a tudo, né? Entenda que inesperado também não é só acontecimento indesejável, tá? Você tem que estar atento porque coisas boas às vezes aparecem e você não vê, né? Se não estiver atento, e ele acaba deixando de aproveitar aquela oportunidade quando ela se apresenta. Mas o Arcano 27 também, ele fala que por esse pode ser um momento de muita expectativa, e isso pode gerar certa insegurança, ansiedade, que lhe torna mais influenciável pelos acontecimentos, pelas pessoas e pelas situações. E você se sente capaz e até confiante, mas você não possui nesse momento todos os atributos ou elementos que você imagina possuir para realizar tudo aquilo que você deseja. E que as realizações não dependerão apenas de você. Então, nesse período, você está muito mais influenciável, né? Você, nesse caso, então, deve ser mais cauteloso, pensar mais e pensar direito antes de agir, evitar a empolgação e não cometer burrices, tá? Até porque o arcano que está vigente no seu triângulo de destino é o 85. No triângulo de destino ainda você se depara com um arcano tido como ainda mais terrível, negativo e nefasto que o 15, né? O 85 é tido ainda pelos gurus da numerologia como um arcano assassino, né? Dizem as mais línguas que no 85 a pessoa corre o risco de morte, mas é claro que não é bem assim, né? Tirando o folclore, as lendas, crendices e mentiras, onde cada um que conta um conto aumenta um ponto, o arcano 85 mostra a possibilidade de alguma possível perda, principalmente do lado material. E o afastamento da vida social e até o isolamento se você for dominado pelo egocentrismo, pela intransigência e pela negatividade da vida, né? E alerta que a pessoa pode passar por alguma desilusão e sofrer com essa desilusão com amigos, parentes ou pessoas de seu convívio. E que pode também ser levado ao abandono dos conceitos morais em favor dos prazeres, tá? Então entenda uma coisa, o lado negativo da vida, quando a gente fala, não é pensamento negativo, não sei o que, essas besteiras todas, tá? O lado negativo da vida é justamente aquele lado que leva a você a se empolgar, a fazer julgamentos errados, a tomar decisões erradas, né? E olha que interessante aqui, nós vemos como a vida, né, a estrada está influenciando a sua viagem. Usando metaforicamente o exemplo que nós estamos usando, o arcano 31 fala que tudo está perfeito e basicamente faz com que o período continue assim. Vai depender só de você. O 15 no pessoal diz que você está mais suscetível nesse período. E o 85 reforça que nada é ruim, né? Ele apenas alerta e reafirma que todos os elementos envolvidos nesse trecho da viagem, né? O único que pode fazer alguma merda, estragar tudo é você, o condutor. Então, são suas decisões, suas atitudes, sua capacidade de controlar os seus sentimentos, impulsividade, temperamento e vícios de comportamento
que são os elementos que vão determinar como esse período vai se desenvolver e com a maneira como você vem conduzindo a sua vida, vai afetar o seu futuro, independentemente do arcano que estiver predominando no próximo período, correto? Então você percebeu agora que nada é negativo, e que o arcano não é negativo. Nós tivemos a associação aí de 4 arcanos, tudo é informação e orientação, e a maneira como você recebe essa informação, processa e interpreta que vai tornar ou não a informação favorável ou desfavorável, né? Na verdade nem a situação, o acontecimento. Nada está determinado, todas as possibilidades são possíveis e estão disponíveis. E o que se realizará será aquilo que você observar e ocorrerá aonde você observar, tá? Isso que eu vou falar agora, e principalmente para os numerólogos, tá? Não adianta nada analisar o triângulo da vida isoladamente. É o conjunto de todos os arcanos que aparecem em cada triângulo que traz a informação e orientação com precisão e detalhes. Pela lógica que eu percebi na maioria dos vídeos que eu assisti aí, matérias, né, eles falam, só se fala em arcano positivo e arcano negativo, considerando o arcano que se apresenta no triângulo da vida. E veja que eu propositalmente escolhi justamente essa combinação de arcanos, onde o 31 que aparece no triângulo da vida é tido pelos gurus como um arcano positivo e favorável, o 27 como negativo, né? Ou na nova moda agora, um arcano de dificuldade. O 15 é o terrível e nefasto, e o assassino 85 no triângulo de destino, justamente para mostrar que pela teoria que vem sendo divulgada de maneira totalmente imprecisa e equivocada, nesse período estaria tudo ótimo, todos os seus problemas acabaram. É que as pessoas me chamam pelo zap zap, né, como o pessoal costuma chamar: professor, eu fiz meu mapa com o guru e eu estou em um arcano 31. Ele mudou minha assinatura para ficar com impressão 8, porque ele falou que é compatível com o meu destino. Mas eu tenho uma missão, sei lá qual, todo aquele blá blá blá, né? E a minha vida não mudou nada, continua uma merda. Aí eu pergunto, e os outros arcanos do triângulo pessoal, social e destino? E a resposta, que arcanos são esses? Dá vontade de responder, pergunte ao vigarista que lhe cobrou R$300 para fazer uma porcaria que não lhe serve para nada. Então entenda que os arcanos trabalham em conjunto, nenhum arcano trabalha isoladamente, não há como se interpretar períodos baseados apenas em um arcano. Todos os arcanos trazem uma informação e uma orientação específica. E todos os triângulos são importantes e necessários. Cada um deles trata um tema específico e traz uma orientação específica sobre aquele segmento dentro de um mesmo período. Então eu creio que agora, pela primeira vez, nós temos algum conteúdo que trata publicamente, pelo menos, dos 4 triângulos cabalísticos, né? Possíveis de se analisar. Como eu falei anteriormente, isso é tratado dessa forma no meu curso de numerologia, inclusive. Obviamente que sem os palavrões, sem as brincadeiras e sem os exemplos, né? No curso eu abordo, obviamente, de uma maneira didática. E é claro também que o estudo numerológico não vai escrito dessa forma, né? Tão informal. Então eu espero que agora tenha esclarecido um pouco, que seja as dúvidas que muitas pessoas, creio eu, tinham sobre essa parte pouco divulgada, mas também pouco estudada e ainda menos esclarecida na numerologia. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Conhecimento é para ser dividido, não é para ser escondido. Se você tem alguma dúvida, deseja alguma informação, meus contatos, como sempre, estão aí embaixo na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Você pode acessar também, acompanhar nossas matérias pelas redes sociais, e espero que você tenha ficado satisfeito aí com essa informação que nós levamos hoje. Um forte abraço e até a próxima.